Que bom, vamos continuar a nossa tarde, porque o nosso evento é isso, é união, é conhecimento, é esperança, é ver que existem muitas opções de tratamento, opções de hábitos que a gente mudar, opções de conseguir dialogar com o seu médico, chegar com uma carga melhor de informação para poder ter essa famosa decisão compartilhada. Isso é muito importante, vocês chegarem numa consulta médica com o pensamento de vocês organizado. Eu tenho certeza, vocês podem depois mandar os comentários, doutora, mudou mesmo a consulta. Se vocês chegarem com o pensamento organizado, com os documentos organizados e com perguntas adequadas, vocês vão ter outro relacionamento com o médico, ou quem sabe até trocar de médico, se ali vocês veem que as respostas não são adequadas. Que bom. E agora nós vamos convidar, tem duplas, né? Chitãozinho e Chororó, tem várias músicas, né? Leandro e Leonardo. Então nós fizemos uma dupla que não é sertaneja, é dupla baiana. E aí eu vou convidar a dupla baiana para nos ajudar também a gente entender a importância do papel das enfermeiras na doença inflamatória intestinal. Então eu vou convidar duas enfermeiras importantes que vocês devem conhecer aqui, porque além de ser blogueiras, todas essas coisas aí das Instagram, que eu não sou muito craque, mas elas são craques. Eu vou convidar a enfermeira Fabiane Aguiar do Nascimento, que é enfermeira sanitarista, emergencista e navegador, gente, nem sei o que é isso, da OFJ, Serviços de Saúde, membro do Núcleo Regional de Saúde do Sudoeste da Bahia e do Grupo Técnico Científico da DI Brasil. E quero convidar a enfermeira Manuela Mendes, enfermeira, também especialista em gestão de saúde pela USP, paciente com doença de Crohn, e ela é a idealizadora da Descomplicando, membro também do GDIB, da DI Brasília, de dança, capoeira, acarajé, tudo que tem direito. Então, Chitãozinho e Chororó no palco. Só não vou cantar, doutora, que senão o povo vai sair assustado aqui. Boas tardes, como estamos? Trouxe uma pesca. Eu falei aqui mais cedo com alguns. Eu sou paciente, alguns não me conhecem. Prazer, sou a Mani. Pode chamar de Mani, né? E por esses dias eu estou com anemia, Ave Maria, minha memória está horrível, meus cabelos estão tudo caindo, está feio, então não se assustem muito com minha imagem não, tá? Boa tarde, meu nome é Fabiane, sou enfermeira sanitarista, moro em Vitória da Conquista, região do sudoeste da Bahia, faço parte do Núcleo Regional de Saúde, achei bastante, e mãe de paciente, né? Meu filho, hoje com 18 anos, foi diagnosticado há 5 anos com doença de Crohn. Na época, eu tinha 24 anos de enfermeira, atuando, né, como sanitarista e como gestora de saúde. No entanto, nunca tinha escutado falar em doença inflamatória intestinal. E, para mim, foi um terror, porque, como mãe, né, vem a preocupação. E, como enfermeira, vem as estratégias de como lidar com a situação, né, da melhor forma possível. Então, a balança ficou meio desequilibrada ali, né? Mas, graças a Deus, com um bom suporte com o doutor Matheus, né? Gastropediatra, e também com o auxílio da Descomplicando, que até hoje, para eu falar essa palavra, agora eu tenho que falar Descomplicando. Então, Mani, ela teve um papel fundamental para mim. Por quê? Como eu nunca tinha escutado falar em doença inflamatória intestinal, primeiro, houve um terror nutricional muito grande, onde meu filho realmente só estava comendo batatinha, arroz e frango, né? Porque alguns nutricionistas colegas tiraram o leite, isso deve, né? O leite, a lactose é ruim, o glúten é ruim. Então, assim, o medo realmente tomou conta. Fui no Google buscar nutricionista especialista, não encontrei, né? Então, doutor Matheus, ele teve ali um papel fundamental, doutor Augusto também, que é coloprocto em Vitória da Conquista, para poder me tranquilizar em relação aos alimentos, até encontrar a Mirella, que foi a nutricionista que me deu
né, todo o encaminhamento. Então, falando um pouco da questão da enfermagem, eu queria agradecer muito a Mani, porque, além de blogueira, né, ela é uma enfermeira e tem assim, um conhecimento técnico muito, muito bom, e foi quem me orientou na navegação, assim, como conduzir todo o processo. Né? Meu filho teve que tomar infliximab inicialmente, e ela me orientou onde recorrer, né, para poder conseguir esse infliximab, que foi até na Janssen, né, que tem um programa onde iniciava ali o tratamento. Então, a importância da enfermagem e de Mani, queria aqui agradecer publicamente, né, por ela ter me ajudado muito nesse primeiro momento. E aí ela vai começar falando um pouquinho do papel da enfermagem nesse acompanhamento dos pacientes com doença inflamatória intestinal. Você demais, Fabiane. Você trouxe muito dessa história, né, com relação ao diagnóstico. E eu acho que tudo começa aqui, né, chegar ao diagnóstico. Você trouxe como foi difícil chegar ao diagnóstico. E, para mim, foi também muito difícil, apesar de que eu durei um pouquinho mais de tempo, 7 meses. Mas existem pessoas que demoram muito mais tempo que isso. Eu tenho certeza de que quem está por aqui sabe quão foi difícil chegar até o diagnóstico e o quanto tempo pode ter demorado para isso. Quem aqui demorou mais de 1 ano para conseguir chegar ao diagnóstico de doença inflamatória intestinal? Esse dado aqui, de uma média de 3 anos, eu peguei do relatório da ABCD, a jornada do paciente, o primeiro que saiu, mas já em 2017, com os dados que a gente pegou da outra pesquisa, já estávamos com uma média de mais ou menos 2 anos. Eu fiquei muito feliz por essa média ter diminuído, mas ainda assim a quantidade de pacientes que demoraram até 3 anos ou mais ainda é muito grande. Esse percentual ainda a doença ainda traz muitos desafios, né? Então, chegar até o diagnóstico já é difícil você chegar até um profissional que entenda, que consiga traduzir aquilo que você esteja falando. Mas a gente já chega com muitas perguntas até o diagnóstico, mas quando a gente recebe o diagnóstico, mais perguntas surgem. Né? Como é que vai ser minha rotina, como é que vai ser meu trabalho, meu tratamento, tudo isso já foi discutido por aqui hoje. E com relação às ostomias, ao acesso, etc. Mas, junto com o diagnóstico, vem também o luto, que isso foi tratado, não lembro na palestra de quem, mas a gente enfrenta todos esses caminhos de receber um diagnóstico de uma doença crônica para o resto da vida, de receber um diagnóstico que vai impactar a nossa vida, não só um dia, não só um ano, mas para o resto da vida, da gente enfrentar como se fosse um luto dos nossos sonhos, um luto também, eu digo, de si mesmo, porque a Manuela que eu era com 17 anos não é a mesma que a Manuela que viveu depois do diagnóstico, como não é a mesma Manuela que está aqui hoje na frente de vocês. Então, para mim, o diagnóstico ele traz muito isso, o luto, que a gente pode passar dessa forma aqui. Marcelo, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. Mas também pode ser muito bagunçado, né? Não necessariamente a gente passe por todos esses caminhos tão bonitinhos assim, até chegar ao desfecho. E isso é muito diferente de pessoa para pessoa. Vanessa mesmo mais cedo falou quanto foi para ela desafiador ela chegar e assumir, né? Eu tenho doença inflamatória intestinal, o quanto aquilo poderia impactar na vida dela. Eu também tive grande desafio com relação a isso, porque, para mim, eu assumi que eu tinha uma doença aos 17 anos, era como se eu me tornasse um ET dentro daquela sociedade. As pessoas iam me ver de forma diferente. Então, para mim, foi muito desafiador nesse sentido de eu também assumir que eu tinha um diagnóstico, apesar de que eu fui a paciente que levei muito a sério a parte de seguir com o tratamento em si. E acho que quando a gente recebe um diagnóstico de doença crônica, uma das coisas que a gente mais precisa é isso daqui, de apoio, de acolhimento, de escuta.
Infelizmente, a gente não tem sempre isso do nosso lado, e às vezes a gente vai encontrar realmente no profissional que está ali na nossa frente, né? Às vezes é o profissional médico, às vezes é o enfermeiro, às vezes é o nutricionista, ou então a gente foi até o psicólogo para conseguir essa ajuda, né, Marcelo? Mas eu lembro que na minha primeira consulta, eu fui logo encaminhada para atendimento psicológico, mas ainda assim também era uma das coisas que você pode ter uma certa relutância, digamos assim, de seguir alguns passos com relação ao tratamento. E o tratamento traz um objetivo, né, que já foi dito, questão de induzir a remissão, de manter a remissão, de cicatrizar a mucosa, da vida saudável, de manter qualidades de vida. Mas, para o paciente, não necessariamente são todos esses passos. Às vezes, o paciente ele só quer sentar na janela do avião, quando ele vai viajar. Porque, às vezes, tem muito tempo que ele não sabe o que é sentar na janela de um avião. Porque ele não sabe qual foi a última vez que ele viajou realmente, porque ele teve medo de pegar aquele avião. E, por isso que, com relação ao diagnóstico, a gente vê a importância do tratamento multidisciplinar, porque, como já foi dito, né, aqui inúmeras vezes, a junção de todas as pecinhas do cirurgião coloretal, quando necessário, gastroenterologista, da enfermeira, eu tenho que puxar a sardinha, que aqui ainda no Brasil ainda estamos engatinhando, né, para adentrar nessa área, psicologista, farmacêutico, nutricionista, dentista. A gente não pode deixar de esquecer os dentistas, porque paciente com doença de Crohn pode ter muita manifestação oral, e mais de uma vez eu fui fazer tratamento com dentistas também, dermatologistas, por conta de manifestações intestinais, reumato, oftalmo. Eu visitei praticamente todas essa equipe. E aí a gente chega nesse ponto aqui, né, do SUS e do sistema privado. A gente sabe como essa dinâmica é diferente de acesso ao tratamento mediante SUS, mediante sistema privado. Assim como também sabemos como é difícil até conseguir acesso a um exame, até o passo a passo de chegar até um profissional especialista. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho, Fábio, sobre essa questão dessa dificuldade que a gente tem da regulação, de todo esse processo que a gente tem que passar, né? Às vezes, principalmente, quando está com sintomas, chega no profissional especializado e depois desse encaminhamento, prosseguimento do tratamento. Bem, então, a minha jornada profissional ela foi toda na área de gestão, né? Então, olhando com o olhar de gestão do Sistema Único de Saúde, eu comecei a analisar todo o processo e como há uma deficiência, né, da atenção primária em relação a esse acolhimento aos pacientes, porque se o profissional da atenção básica, né, pensemos aí unidade de saúde da família, não tem conhecimento sobre doença inflamatória intestinal, ele não vai conseguir priorizar, né, ou até mesmo fazer ali uma triagem do que é urgente para poder regular, para poder acelerar, né? Então, vamos pensar a Bahia. O que a gente hoje tem na Bahia? A gente tem uma rede de equipamentos muito boa. Nós temos aí quase uma cobertura de 100% de PSF no nosso estado. A gente tem policlínicas, né, em toda a região, sudoeste, oeste, né? Por exemplo, na região sudoeste, a gente tem uma policlínica em Brumado, tem policlínica em Vitória da Conquista. Nas cidades maiores, a gente tem uma policlínica que tem especialistas com RQE. Porém, digamos assim, vaga de colonoscopia. A gente tem ali, para cada município, uma vaga de colonoscopia por semana. Então, quem vai marcar aquele procedimento, ele precisa saber realmente a necessidade do paciente. Aí se consegue marcar na policlínica, porém, quando a falha da comunicação, quando esse exame chega para o paciente, fala assim, você precisa fazer o exame, o paciente chega na policlínica, nem o preparo fez. Então, eu perco a vaga,
né, o paciente perde de fazer o procedimento. Então, assim, a gente precisa preparar a nossa atenção básica, a gente precisa preparar os nossos reguladores, né? Então, assim, eu acho muito importante esse AFOPAD aqui na Bahia, e eu até gostaria, e faço votos, que vocês comecem também a inserir e convidar a enfermagem, porque realmente quem atende na atenção primária, né, quem lidera ali a atenção primária no quesito de processo de trabalho administrativo é a enfermagem. E a enfermagem ela precisa entender o que é doença inflamatória intestinal. Então, quando a colega falou, né, a respeito do controle social, eu fiz palestras na região sudoeste, fui convidada para fazer palestras nos municípios por conta das conferências. E eu sempre levava o exemplo do meu filho, né, que era um paciente portador de doença inflamatória intestinal, que fez uso do infliximab, falava da Conitec. E quando falava da participação social, porque hoje o Estelara é fornecido pelo SUS, graças à participação social, né, então é graças ao povo que hoje a gente tem acesso a esses medicamentos. É graças a esse controle social que a gente tem acesso hoje à calprotectina pelo SUS. Então, assim, falando um pouco de doença inflamatória intestinal nessas conferências, sempre uma mãe levantava a mão: meu filho tem doença inflamatória, meu filho tem retocolite, meu filho tem Crohn, né? Então, assim, a gente precisa divulgar. E um trabalho de formiguinha que começou em 2019, né, doutora Marta? O primeiro FOPAD. Então, assim, eu acredito que a gente precisa estruturar melhor na atenção básica, para que haja um vínculo também com a média e alta complexidade. A gente tem aqui Roberto Santos, que atende, né, os pacientes no setor de gastro, né, Oi? Por enquanto, só está paciente de dentro, agora de não dentro, recebe mais né? de fora. Pois é. Então, assim, em Vitória da Conquista, a gente tem hoje um polo no hospital de base, com a doutora Marina Lobo, que começou o atendimento ambulatório de doença inflamatória intestinal. Então, eu faço uma navegação desses pacientes. Às vezes, como eu faço parte do comitê científico da DI Brasil, os pacientes, pela rede social, procuram a DI Brasil, de Salvador ou da Bahia, eles pedem para entrar em contato comigo e eu tento fazer esse vínculo, né, agendando o paciente, tudo de forma voluntária, mas para que eles minimizem um pouco a aflição como eu tive como mãe. Então, assim, eu senti na pele um pouco da falta de conhecimento, né? E aí eu tento hoje fazer o possível, dentro da rede SUS, daquilo que eu conheço, para poder facilitar o acesso. Mas a gente não pode fazer isso de forma amadora. A gente precisa profissionalizar os nossos profissionais de saúde do SUS, né, para que eles tenham ali toda a munição em relação à doença inflamatória intestinal para poder encaminhar os seus pacientes de forma célere, né, para a gente diminuir aí a distância entre a questão do diagnóstico e acesso ao medicamento. Porque, infelizmente, o acesso ao medicamento, o paciente da entrada, são 3 meses para ter acesso. Né? Então, assim, a gente vai ficar 3 meses com esse paciente sem medicação, né? Aí é onde eu não sei também como é que está essa questão da assistência farmacêutica, talvez até a Mani pode depois falar um pouquinho, sobre essa questão desses programas, como o infliximab, né, que a gente tinha ali um primeiro acesso. Eu tive as 3 doses do meu filho, foi graças à Janssen, né, um programa essencial. Então, facilitou esse acesso, né? Então, tem acesso a adalimumab, enfim. Eu acho muito importante que se fale também depois um pouco sobre isso, porque os pacientes desconhecem. E, às vezes, por troca de medicamento, porque, assim, o paciente está tomando infliximab, vai para adalimumab, ele não parte diretamente com 30 dias ou no mesmo dia. Ela tem que começar novamente todo o processo, esperando 3 meses para começar novamente. Né? Então, o SUS, aqui na Bahia, a gente tem uma rede estruturada, porém, ainda uma rede desorganizada por falta de conhecimento. E é isso que a doutora Genoli tem promovido, como promoveu o CID lá em Vitória da Conquista, para que a gente possa estar levando informações, né, aos profissionais, para que a gente consiga, até então, facilitar esse caminho deles. Então, a pergunta que chegou foi: qual é o papel da enfermeira? O papel da enfermeira já começa eu estando aqui em cima nessa plenária, junto com a Fabiane.
Eu trouxe aqui um pedacinho desse relatório canadense, né, que fala sobre o papel fundamental na enfermagem, na doença inflamatória intestinal, com relação aos treinamentos, com relação ao cuidado multifacetado, sendo uma ponte entre o paciente e outros profissionais de saúde. Também sobre reduzir a carga administrativa, a carga de documentos, enfim, da educação ao paciente, de cuidados, além de melhorar a qualidade de vida, também auxiliar nos desafios, né, que a vida traz no dia a dia. Esse consenso aqui do ECO traz também a questão da enfermagem como um papel fundamental na administração e monitoramento dos tratamentos, cuidado integral, educação, coordenação e do advocacy, assim como a Júlia trouxe mais cedo. A enfermagem pode estar inserida também dessa forma. E, assim como o Fábio falou e Júlia falou muito sobre essa questão da gente estar inserido no nosso dia a dia, ali, no nosso tratamento, a gente tomar para nós, eu achei que uma fala que Fábio acabou que não comentou sobre isso, eu gostaria de trazer uma percepção pessoal de você estar ciente dos seus direitos quando você for ter acesso a eles. Eu digo isso com relação ao PCDT. Eu passei por uma experiência que, assim que foi incorporado o medicamento Cimzia, eu cheguei para solicitar ele via SUS, só que, quando eu cheguei na farmácia, eles falaram, não, você não tem direito a esse medicamento não é dispensado para a doença de Crohn. E, na hora, eu falei para a pessoa, poxa, por azar seu, eu sou uma pessoa instruída. Eu sei que eu tenho, porque o protocolo já foi atualizado. Então, vocês poderiam estar aqui hoje dando direcionamento errado ao paciente, porque vocês não foram atualizados com relação a uma informação que era essencial. Então, naquele momento, eu pensei, poxa, se eu não tivesse aquela informação dali, eu poderia ser um paciente que pudesse estar voltando para casa, perdendo acesso a um tratamento, simplesmente porque as pessoas me deram uma orientação de forma equivocada. É basicamente isso, muito obrigada. Terminei a tempo, viu?